O corredor do escritório girava como um carrossel desgovernado. As luzes fluorescentes, antes imperceptíveis, agora piscavam como estrobos de um pesadelo. Sandra cambaleou. A lateral do corpo encontrou a parede gelada e o contato duro do concreto foi a única âncora entre ela e o colapso total. Sua mão apertava o peito com força. Uma força instintiva, desesperada, como se quisesse rasgar a dor de dentro para fora. O som ao redor virou um zumbido abafado. Vozes gritavam seu nome. Passos correndo ecoavam no chão de linóleo. Mas para ela, tudo se resumia a um tambor surdo dentro das costelas. O coração, martelando com uma fúria que não combinava com o resto do corpo, que já cedia, mole, exausto. Respirava em chiados curtos, como se o ar tivesse espinhos. Tentava puxá-lo, engoli-lo, mas ele não vinha. Tudo doía, os olhos não conseguiam focar. Um colega esticou os braços para segurá-la. Outro falava no telefone com os serviços de emergência, a voz embargada. Um bip, outro bip. O aparelho de pressão parecia zombar da situação. 18/11. Uma bomba-relógio batendo o tempo final. Os paramédicos surgiram segundos depois, mas para Sandra foi como se tivessem levado horas. Máscaras de oxigênio, vozes técnicas, luvas frias, cheiro de antisséptico e adrenalina. Tudo tão rápido e ao mesmo tempo congelado. No silêncio interno da dor, ela se perguntava: como isso aconteceu comigo? Mas ninguém ali, nem mesmo ela, imaginava que aquela crise hipertensiva era só a superfície de uma história que vinha apodrecendo em silêncio. Porque Sandra não estava apenas doente, ela estava afundando. E cada célula do seu corpo lentamente já estava desistindo. 3 meses antes, os dias de Sandra começavam antes do sol. O céu ainda carregava tons azulados de madrugada quando o despertador vibrava. 5:30. O barulho era seco, irritante, mas familiar. Ela o desligava sem pensar, os olhos ainda grudados pelo cansaço. Seu apartamento em Maringá, silencioso naquela hora, guardava uma rotina militar. Sandra tinha 38 anos. Era contadora numa empresa de logística e mãe solo de 2 filhos pequenos. A cada manhã, ela acordava com a mente já rodando em listas mentais. Pão na lancheira, uniforme limpo, trânsito, reunião às 9. Na padaria da esquina, o ritual de sempre. Café preto com açúcar e um pão de queijo ainda quente, com o queijo derretendo pelas beiradas. É o único prazer do meu dia, dizia rindo para a atendente, sem imaginar o quão verdadeira aquela frase era. No escritório, a vida virava planilha. Teclado, mouse, números, silêncio. O Excel brilhava na tela como um espelho da sua rotina. Precisa, cronometrada, sem espaços em branco. Ao meio-dia, almoço rápido num restaurante por quilo. Arroz, feijão, alguma proteína, mastigado com pressa, olhando notificações do celular. À tarde, mais planilhas. Depois, trânsito. Escola, supermercado, jantar, tarefas, banho, roupa no varal. Quando enfim se jogava no sofá, já passava das 11. Os pés latejavam, presos em sapatos apertados como prisões. E havia algo estranho, uma dormência incômoda, como se formigas invisíveis caminhassem sob sua pele. Mas Sandra não reclamava. É só o cansaço, dizia para si mesma. 2 anos antes, um médico havia jogado uma bomba disfarçada de diagnóstico. Sandra, você tem diabetes tipo 2. Ela se lembrava da cena com nitidez cruel. O consultório iluminado por fluorescentes pálidos, o cheiro de álcool no ar, o toque frio do estetoscópio. O médico foi direto, quase automático. Metformina todo dia. Cuidar da alimentação. Volte em 3 meses. 3 meses. Só que ela nunca voltou. No começo, seguiu à risca, comprimido todo dia de manhã antes do café. Mas como ela se sentia bem, começou a adiar os retornos. 6 meses. Depois, 1 ano. Para que consulta se estou ótima? Pensava. Só que por dentro, não estava. Porque o que Sandra não via, e ninguém lhe explicou, é que a glicose em excesso era como vidro moído, circulando lentamente em seu sangue, raspando, ferindo, silenciosamente destruindo cada artéria, cada veia, cada minúsculo vaso sanguíneo era arranhado por dentro, como se estivesse sendo lixado por dentro, dia após dia.
O corpo inteiro pedia socorro, mas num sussurro que ela nunca aprendeu a escutar. E quando finalmente sentiu a dor, era tarde demais para ignorar. Mas, quando foi que a Sandra começou a se perder de si mesma? As primeiras pistas vieram como sussurros, disfarçadas de pequenos incômodos que a rotina apressada de Sandra tratou de silenciar. Numa noite qualquer, enquanto fatiava cebolas na cozinha, ela cortou o dedo. Um corte raso, quase invisível. Doeu pouco, sangrou menos. Ela limpou, passou o mertiolate e seguiu o jantar. Mas 2 semanas depois, a ferida ainda estava ali, vermelha, latejante, inchada como se tivesse vida própria. Ao menor toque, ardia como se estivesse inflamada por dentro. Deve ser alergia ao detergente, murmurou para si mesma, mais pela pressa do que pela convicção. A sede veio depois. Primeiro, uma garrafinha d'água a mais durante a tarde. Depois 2, e então as madrugadas interrompidas pelo deserto na garganta. Acordava com a boca seca, como se tivesse dormido engolindo areia. Ia até a cozinha, bebia água direto da torneira. Voltava para a cama com o estômago cheio e, mesmo assim, sentia como se não tivesse bebido nada. No trabalho, o banheiro virou um refúgio frequente. 5, 6 até 10 idas por dia. Os colegas riam. Tá grávida, Sandra? Ela sorria amarelo, inventava desculpas sobre infecção urinária, sobre chá diurético, sobre qualquer coisa que parecesse plausível. Por dentro, sentia uma vergonha estranha, como se seu próprio corpo tivesse virado motivo de piada. No fim do dia, os olhos não obedeciam mais. As letras na tela tremiam, borravam, como se dançassem só para provocá-la. Esfregava os olhos com força, como se quisesse acordá-los. Culpava as horas na frente do computador. Preciso marcar um oftalmo, prometia. Mas a promessa se perdia entre as compras, o jantar, o cansaço, o formigamento nos pés, que antes aparecia à noite, agora invadia as manhãs. Nas reuniões, tirava os sapatos por baixo da mesa e apertava os dedos com força. Às vezes, pisava no chão e era como se flutuasse. Não sentia o contato, não sentia nada. O medo começava a rondar, mas ela não deixava entrar. Numa segunda-feira nublada, Sandra acordou com o rosto inchado. Os olhos pareciam pequenos, afogados entre pálpebras estufadas. As bochechas pesavam. Deve ser alergia, decretou abrindo a gaveta do remédio. O antialérgico ajudou, mas na semana seguinte o inchaço voltou. E depois, de novo. E outra vez. Os tornozelos passaram a inchar também. As meias deixavam marcas profundas, como se a pele estivesse sendo moldada pela pressão do corpo, que já não dava conta de si mesmo. O cansaço virou exaustão crônica. Subir as escadas de casa exigia pausas. Sandra parava no meio do caminho, mãos nos joelhos, tentando puxar o ar que parecia escapar pelos cantos do pulmão. Seu coração batia forte demais, como se algo estivesse sempre prestes a acontecer. Só que esse algo nunca chegava. Apenas ficava ali, pairando, ameaçando. Carregar as sacolas do mercado virou um desafio. Cada quilo pesava como chumbo. Dizia aos filhos que estava tudo bem, mas quando ninguém via, se apoiava na parede da cozinha tentando não desabar. O espelho virou um inimigo silencioso. Em 2 meses, engordou 5 quilos. As roupas pareciam de outra pessoa. As calças apertavam nas coxas, os vestidos marcavam curvas que ela não lembrava de ter. O rosto inchado, os olhos opacos. Parece que envelheci 10 anos, confidenciou a irmã num almoço de domingo. A frase saiu baixa, quase como um pedido de desculpas. A irritação cresceu sem aviso. Explodia por detalhes. A toalha molhada na cama do filho virava grito. A demora no banho da filha rendia batidas na porta, palavras duras. No trabalho, perdeu o controle com um estagiário e disse coisas que nem ela sabia que era capaz de dizer. Depois chorou sozinha, no banheiro da empresa, sem saber se era raiva, tristeza ou cansaço acumulado demais. Os exames periódicos da empresa vieram como um soco. Glicemia em jejum, 280 miligramas por decilitro. O papel tremia nas mãos. O médico do trabalho a chamou para conversar. Olhos sérios. Voz calma demais. Esses números são preocupantes. A senhora está fazendo acompanhamento médico? Sandra sorriu. Mentiu. Disse que sim, que estava tudo sob controle. Mas por dentro, era só descontrole. E o que acontece quando até as mentiras que contamos para nós mesmos já não sustentam mais o corpo?
O dia em que tudo explodiu começou com um silêncio comum, daqueles que parecem anunciar rotina. Sandra saiu de casa apressada, sem sequer olhar para o café da manhã esfriando na mesa. O relógio corria mais rápido que ela. Uma reunião importante, planilhas esperando, um prazo impossível. Ao meio-dia, engoliu um sanduíche natural em pé, sem sentir o gosto, enquanto respondia e-mails. A tela do computador parecia grudar nos olhos, absorvendo cada resquício de energia. Por volta das 3 da tarde, a primeira fissura. Uma dor de cabeça leve, quase uma pressão que pulsava nas têmporas. No começo era só um incômodo, mas em minutos virou marteladas pesadas, compassadas, cada uma arrancando um lampejo de luz dos seus olhos. Ela tomou 2 analgésicos com um gole de café frio. Não adiantou. O café tinha gosto metálico, o estômago embrulhou. Às 4h30, tentou se levantar para ir ao banheiro. O mundo não só girou, ele desmoronou. As pernas amoleceram como se tivessem sumido. Ela se agarrou à mesa, derrubando papéis, canetas, o telefone. O coração disparou num ritmo violento, como um animal tentando escapar da jaula do peito. Um calor subiu pelo pescoço e virou suor gelado nas costas. O braço esquerdo formigou e em seguida queimou, como se uma chama invisível estivesse acesa por dentro. Socorro! A palavra saiu como um sopro quebrado. A voz não era mais dela. Os colegas a encontraram caída no corredor, o rosto vermelho como brasa, os lábios ganhando um tom roxo de urgência. Um deles, tremendo, pegou o aparelho do RH. O número brilhou no visor. 18/11. Chama a ambulância agora! No hospital, tudo era luzes brancas, cheiros de desinfetante, passos apressados. Máscaras passando, jalecos correndo, monitores apitando. Sandra flutuava entre consciência e delírio, ouvindo fragmentos de frases que pareciam facas. Crise hipertensiva grave. Risco de acidente vascular cerebral? Diabetes descompensada. Função renal comprometida. Cada palavra era um eco, um soco invisível no estômago. Quando finalmente estabilizaram seus sinais, o plantonista sentou ao lado da maca. Os olhos dele eram firmes, mas carregavam cansaço. Sandra, vou ser direto. Sua pressão arterial está perigosamente alta há muito tempo. É uma complicação direta do diabetes mal controlado. Seus rins estão sobrecarregados, tentando filtrar o excesso de açúcar no sangue. Seu coração está no limite. Precisamos de exames urgentes. Os resultados chegaram como sentenças gravadas em papel. Glicemia 320 mg por decilitro. Hemoglobina glicada 11%. Creatinina elevada. Proteína na urina. Cada número era um mapa do corpo se desfazendo, um aviso que ela ignorara por tempo demais. Quando Marina chegou ao hospital, ainda de uniforme escolar, parecia pequena demais para a pergunta que carregava. O rosto molhado de lágrimas, os olhos arregalados. Mãe, você vai morrer? A frase cortou Sandra como uma lâmina afiada. Pedro, o caçula, segurava um desenho com traços coloridos e ingênuos. Eles 3 de mãos dadas, sorrindo. Sandra olhou para aquilo e desmoronou. Não conseguiu conter o choro. Na madrugada, sozinha no quarto do hospital, o soro pingando no braço, o monitor cardíaco marcando a cadência dos seus erros, a realidade bateu como um tsunami. Ela estava se matando. Não de uma vez, mas aos poucos. Cada escolha, cada depois eu cuido, cada consulta adiada era uma peça dessa engrenagem mortal. As perguntas começaram a martelar. Por que ninguém explicou que diabetes não era só açúcar alto? Por que o médico nunca disse que poderia destruir coração, rins, pressão? Por que ela nunca buscou entender o que acontecia dentro de si? A raiva veio primeiro. Raiva do sistema de saúde, dos médicos apressados, da falta de informação. Depois veio a culpa, densa, pesada como chumbo. Culpa por ter negligenciado sinais gritantes, por ter colocado tudo acima da própria saúde, por talvez deixar os filhos órfãos. Com o celular na mão, ela começou a buscar freneticamente. Fóruns de pacientes, vídeos, artigos. Histórias de gente que viveu o mesmo inferno. Algumas conseguiram escapar, outras não. E então, numa comunidade online de diabéticos, ela leu uma frase simples. Tão simples que parecia óbvia, mas de algum modo, aquilo entrou nela como uma flecha e parou sua respiração por um instante. Era uma informação que mudaria tudo. Não só seu tratamento, mas a forma como ela via a própria vida.
E se uma única verdade, ignorada por anos, fosse capaz de virar sua história de cabeça para baixo? No topo do fórum, uma frase simples, quase escondida entre os comentários. Diabetes não é uma sentença de morte. É um sinal, um pedido de socorro do seu corpo. Quando você entende como a glicose toca cada célula, cada órgão, cada batida do seu coração, você pode finalmente retomar o controle. Sandra releu aquela mensagem como quem encontra uma chave esquecida para uma porta trancada há anos. Pela primeira vez desde o diagnóstico, algo fazia sentido, não como um susto, mas como uma verdade que sempre esteve ali, esperando ser compreendida. Na manhã seguinte, ainda deitada na cama do hospital, com o soro pendurado ao lado e os olhos cansados, ela pediu para falar com a nutricionista. Não queria mais receitas prontas, queria entender. Queria ver o que acontecia dentro dela cada vez que colocava um alimento na boca. Sentada à beira da maca, a nutricionista abriu uma pasta com desenhos. Mostrou como o pão de queijo da manhã virava açúcar, como o café adoçado se espalhava pelo sangue, como fumaça em um quarto fechado. Como a metformina tentava, em vão, apagar um incêndio que só ela mesma poderia evitar. Sandra escutava com atenção. Pegou um caderno da bolsa. Anotava tudo. Substituía a ignorância pelo entendimento, um rabisco por vez. A mudança foi lenta, mas real. No café da manhã, os ovos mexidos com tomate substituíram o velho pão de queijo. O açúcar saiu do café. Doeu. O corpo pedia os velhos vícios, gritava por conforto. Mas toda vez que sentia vontade de desistir, bastava lembrar dos olhos de Marina, marejados de medo, perguntando se ela ia morrer. Aquilo bastava. Começou a medir a glicemia 3 vezes ao dia. Criou um diário. Alimentos, sentimentos, números. Notou padrões. Comida industrializada. Pico. Arroz demais? Pico. Proteínas, folhas, castanhas. Estabilidade. Era como aprender uma nova língua. A língua secreta do próprio corpo, e ela finalmente queria ouvi-lo. A caminhada matinal foi outro desafio. No início, 5 minutos pareciam uma maratona. O ar não vinha, os pés doíam, mas ela persistiu. Dia após dia, os minutos aumentaram. 10, 20, 40, o formigamento diminuiu. A mente clareou. O espelho começou a devolver um rosto mais vivo. Os números também começaram a falar outra língua. Uma mais doce, no sentido certo. A glicemia, que teimava em ficar perto dos 280, caiu para 230. Depois, 180. 100. 3 meses após a crise, Sandra se trancou no banheiro do escritório, olhou o visor do glicosímetro e leu. 110 miligramas por decilitro. Chorou ali mesmo. Não de tristeza, mas de vitória. 6 meses depois, Sandra já não era a mesma mulher. E não era só sobre os 15 quilos a menos, ou o brilho na pele. Era sobre a clareza no olhar, a leveza nos ombros, a força na fala. Ela havia se tornado especialista no próprio corpo. Sabia ler sinais, sabia responder a tempo. E, acima de tudo, sabia respeitar a si mesma. Sentada diante do mesmo médico que 2 anos antes lhe entregara o diagnóstico como quem entrega uma sentença, ela abriu os exames. O doutor franziu a testa. Hemoglobina glicada, 5,8%. Pressão, 12/8. Função renal, normal. Ele olhou para ela surpreso. O que a senhora fez? Sandra sorriu. Eu parei de esperar pelo milagre do remédio e comecei a escutar meu corpo. Em casa, Marina e Pedro notaram tudo. A mãe não era mais sombra. Brincava no parque, ria mais alto, tinha paciência. Aos fins de semana, testavam juntos receitas saudáveis que Sandra aprendia em grupos online. A família toda embarcou na mudança. Não era só uma nova dieta. Era uma nova vida. Um dia, Sandra voltou ao mesmo fórum. Sentou em frente ao computador e escreveu. Palavras sinceras, cheias de memória e transformação. Contou cada passo, cada tropeço, cada descoberta. E no final deixou uma mensagem. Se você está lendo isso e acha que é tarde demais, não é. Se pensa que é difícil demais, não é. O diabetes quase me levou, porque eu não o conhecia. Hoje, ele me ensinou a viver. Naquela noite, sua história recebeu centenas de comentários. Pessoas emocionadas, gente pedindo ajuda, compartilhando medos,
Sandra percebeu que sua dor não era solitária. Havia milhões ali fora vivendo o mesmo inferno silencioso, esperando alguém dizer: "Você ainda pode virar o jogo." E talvez, nesse exato momento, alguém que você conhece esteja assim, cansado, perdido, assustado, achando que não tem mais saída. Talvez esse alguém seja você, porque a diabetes tipo 2 é sorrateira, mas ela não precisa ser o fim. Pode ser o começo de um novo corpo, de uma nova história.